Tashi Delay, muito bom dia. Então, uma vez que houve uma simpática aceitação destas mensagens, vamos continuar com este método de comunicar com o Sangha. Afinal, este é o propósito deste canal, é haver uma comunicação mais direta entre o Lama e o Sangha. E hoje, de uma forma muito rápida, queria falar-vos da importância do Nondro, as chamadas práticas preliminares. E chamamos as práticas preliminares, ou digo as chamadas práticas preliminares, como é dito por Kyopa Rinpoche, chamam-lhe preliminares, mas são mais profundos que as práticas principais. Isto porque o resultado do Nondro é extremamente profundo e, na realidade, o sucesso das práticas principais depende do Nondro. Então, em muito pouco tempo, eu gostaria de falar das qualidades que o Nondro traz à nossa prática e à nossa vida. Porque as qualidades do Nondro não se expressam só na prática espiritual, mas em toda a nossa vida, porque afinal a nossa vida é a nossa prática e a nossa prática é a nossa vida. Não são duas coisas separadas, certo? E na realidade, enquanto virmos a nossa vida do dia-a-dia como separado da nossa prática espiritual, é uma prova clara que ainda não entendemos os princípios do Nondro. Então essa é uma das coisas. Não é? Até quando é que eu tenho que fazer o Nondro? Até que naturalmente eu perceba que não há separação entre a minha vida espiritual e a minha vida diária. Então, há algumas qualidades fundamentais, eu vou-lhe chamar bênçãos que o Nondro nos traz. E uma dessas bênçãos é a bênção da diligência. A bênção de ter um compromisso com a prática espiritual, em que todos os dias, independentemente se faz chuva, se faz sol, independentemente se estamos bem dispostos, bem-humorados ou mal-humorados, sabemos que precisamos de manter a prática, precisamos deste fio condutor, desta constância. Então isso é uma grande bênção na realidade. Porque mesmo que possamos aprender práticas extremamente profundas, vamos dizer, para falar do topo, da cereja no topo do bolo, mesmo que falamos de Dzogchen ou Mahamudra, sem esta constância, então o Dzogchen e o Mahamudra não terão o poder necessário para produzir o resultado, devido à nossa inconstância. Então, especialmente, para não demorar muito tempo, eu quero que estas mensagens sejam curtas, especialmente de todas as práticas do Nondro, há um tipo de prática que às vezes não valorizamos o suficiente. Então, quando pensamos no Nondro, pensamos muito nas chamadas 5 acumulações. E porque temos uma abordagem errada às 5 acumulações, queremos apenas acabar as acumulações, sem perceber que o verdadeiro objetivo não é acumular números, mas acumular experiência interior. Mas, por isso, às vezes não damos importância à primeira parte do Nondro. Como sabem, o Nondro tem aquilo que é chamado o Nondro especial, que são as 5 acumulações, e o Nondro comum. São chamados os 4 pensamentos que mudam a mente. Então, eu gostaria de falar da importância dos 4 pensamentos que mudam a mente. Porque enquanto a nossa mente não mudar a sua orientação, todas as práticas do Dharma, na realidade, não produzirão o devido resultado. Mas quizás eu deixe isto para um outro vídeo, para não demorar muito, mas gostaria de dizer apenas algo. Como é que eu sei que já meditei o suficiente nos 4 pensamentos que mudam a mente? Quando sentimos que a nossa prática ganhou verdadeiramente raiz em nós. Como dizem em inglês, precisamos nos sentir grounded, precisamos nos sentir verdadeiramente sólidos e enraizados na nossa prática. Então, quando nos sentimos sólidos e enraizados na nossa prática, é sinal que o Nondro está a fazer o seu devido efeito. Isso é mais importante do que números. Então, qual é a qualidade principal de um praticante Nondro? Ele sente-se sólido, enraizado, estável, se preferirem. E essas qualidades são fundamentais. Porque a vida tem muitos altos e baixos, certo? Por exemplo, agora estamos a ter ainda um período afetado pela pandemia, independentemente de qual é a tua posição sobre a pandemia, foste afetado pela pandemia. E
Se nessa afetação o que surgiram foram emoções negativas, seja de um medo ou pânico em relação à doença, pânico em relação à situação económica, pânico porque achas que tudo isto é uma conspiração. Eu não vou discutir sequer isso, mas se há uma reatividade emocional em que surge raiva a quem pensa de outra forma, se és, desculpa-me o termo, negacionista e tens raiva em relação aos outros, ou se és, não sei, para o sistema e tens raiva em relação aos negacionistas, então já foste afetado. Mesmo que não tenhas contraído doença nenhuma. Mesmo que acredites que não há doença nenhuma, se tens a doença da raiva, do apego, da arrogância, então estamos a criar causas de samsara, certo? Se isto te faz a tua prática titubear, então um sinal de uma boa prática é uma mente que nos altos e baixos da vida se mantém pacífica, feliz, que sabe a sua linha de orientação, que entende a sua vida como a sua prática e a prática como a sua vida. Não são duas coisas separadas. Então, quando, independentemente da nossa saúde, independentemente da nossa situação económica, independentemente das circunstâncias à nossa volta, nós mantemos esta mente orientada para a realização espiritual, quando entendemos que a única liberdade possível é a liberdade da realização, quando entendemos que amor e compaixão são a solução para todas as circunstâncias. Então não importa se estás a passar, volto a dizer, por alguma crise individual, familiar ou global, a tua mente mantém-se centrada naquilo que é importante. Então significa que o Nondro realizou o seu propósito. Por outro lado, não importa quantas iniciações tântricas recebeste, se já recebeste instruções de Dzogchen e Mahamudra, ou se achas que academicamente entendes todos os conceitos rebuscados da vacuidade, mas finalmente, quando as circunstâncias da vida não correm de feição, se ficamos perturbados, então o Dharma entrou verdadeiramente no nosso coração. E a única forma dele o fazer é através do Nondro externo, ou os 4 pensamentos que mudam a mente. E este é um dos benefícios. É que aconteça o que acontecer, tu sentes, eu gosto deste inglês, grounded, sentes que os pés estão no chão e a cabeça no ar, ou seja, continuas com uma visão e um ideal vasto e profundo, mas com estabilidade. Então isto é uma grande bênção. Não sei o que é que vocês acham, mas para mim é fundamental, e como alguém que assumiu estas funções de lama não poderia deixar de incentivar os praticantes a buscarem estas qualidades, que são uma grande bênção e um grande benefício. Então espero que todos nós possamos encontrar essa estabilidade, todos nós podemos encontrar essa firmeza, essa autoconfiança, que sabe que pode lidar com os desafios e com as situações, e a única forma é verdadeiramente voltar a nossa mente para o Dharma. Possa a minha mente voltar-se para o Dharma, possa o Dharma tornar-se o caminho, possa o caminho eliminar a confusão e possa a confusão despontar como sabedoria primordial. Um resto, bom dia. Muito obrigado.